Será que existe um jeito, digamos, mais esperto de jogar na quina? Hoje a gente vai mergulhar fundo nas estratégias e na estatística. Não para tentar adivinhar o futuro, claro, mas para usar a matemática a nosso favor e fazer apostas com muito mais critério. Pois é, essa é a pergunta que vale milhões, literalmente. A maioria das pessoas vai em datas de aniversário, números de telefone ou simplesmente repete a mesma aposta há anos. Mas e se tiver um jeito de otimizar essa escolha? É exatamente aí que a gente vai entrar agora. Mas calma lá. Antes de qualquer coisa, o aviso mais importante de todos. Nada do que a gente vai conversar aqui é uma fórmula mágica para ganhar. A quina, no fim do dia, é um jogo de sorte. O que essas ferramentas fazem é ajudar a gente a evitar aquelas combinações que são estatisticamente, bem, quase impossíveis de saírem. É sobre aumentar a qualidade da aposta. Então, o lance aqui não é ter uma bola de cristal, né? Isso não existe. O objetivo é outro. É eliminar as combinações que quase nunca ou até nunca foram sorteadas. É como se a gente estivesse refinando a nossa busca, focando só nas apostas que historicamente têm mais a ver com os resultados que costumam sair. E tudo começa olhando para trás. O primeiro passo é simples: espiar o passado. Os sorteios que já aconteceram são um baú de pistas sobre como os números se comportam. Vamos entender como usar essas pistas. E aqui a coisa fica interessante, porque existem basicamente dois times. De um lado tem a galera que aposta nos números quentes, aqueles que saíram muito nos últimos sorteios. A lógica é que eles estão numa maré de sorte. Do outro lado tem o time dos números frios ou atrasados. Esses são os que não dão as caras há um tempão, e a aposta é que, poxa, uma hora eles têm que aparecer. E aí, qual dos dois está certo? Bom, por que não os dois? A estratégia que parece fazer mais sentido é justamente o equilíbrio. Misturar um pouco de cada. Assim, a aposta aproveita tanto a tendência do momento quanto aquela expectativa de que, mais cedo ou mais tarde, o jogo se equilibra. Beleza, já falamos de frequência. Mas a história não para por aí. Existem outros segredos, uns padrões matemáticos meio escondidos nos resultados. E não tem nada de esotérico aqui, é pura estatística. Olha só esse número, 75%. É isso mesmo. Em cerca de 3 a cada 4 sorteios da quina, aparece pelo menos um número primo. É um padrão muito forte para a gente simplesmente ignorar, concorda? E aqui está a lista deles, os 22 primos que estão no jogo. A dica de ouro da análise estatística é: tente sempre colocar de 2 a 4 desses caras na aposta. Por quê? Porque um jogo sem nenhum primo, ou com os 5 números sendo primos, nossa, isso é um evento raríssimo. E a tal da sequência de Fibonacci, onde entra nisso? Calma, a ideia não é sair jogando os números da sequência cegamente. Pense nela como uma ferramenta para quebrar nossos vícios. Sabe aquela mania que a gente tem de marcar datas de aniversário ou fazer um desenhinho no cartão? Então, Fibonacci é tipo um antídoto para isso. Ajuda a espalhar melhor os números, a fugir do óbvio. Certo. Agora a gente chega na prova dos 9. A parte, para mim, mais poderosa. Depois de ter uma ideia dos números, a gente precisa passar eles por um checklist, um controle de qualidade, para ver se a nossa combinação tem cara de resultado da quina. E o primeiro filtro, talvez o mais importante de todos, é a soma total. É bem simples, é só somar os 5 números escolhidos. E o resultado dessa conta, acredite, diz muito sobre a viabilidade de um jogo. Dá uma olhada nesse gráfico, ele mostra tudo. É impressionante. Quase 90% de todos os resultados da quina tem uma soma que fica ali entre 150 e 250. Ou seja, se a soma da sua aposta deu, sei lá, 80 ou 300, as chances são baixíssimas. O negócio é mirar no centro. O próximo filtro é sobre equilíbrio. Pensa comigo, é muito, mas muito difícil sair só número baixo ou só número alto. O mesmo vale para par e ímpar. O que mais acontece, de longe, é uma mistura, geralmente na proporção de 3:2 ou 2:3. O equilíbrio é a chave. E aqui vai uma dica final de filtro: os finais dos números. Imagina apostar em 03, 13, 23, 33 e 43. Parece uma aposta bonita, né? Toda organizada. Mas estatisticamente é péssima. Nunca aconteceu algo nem parecido. A ideia é variar, ter números terminando em 2, em 7, em 4, espalhar o jogo.
Ok, chega de teoria, né? Vamos botar a mão na massa. Agora a gente vai montar uma aposta do zero, usando tudo isso que a gente conversou, passo a passo, para ver como a coisa funciona na vida real. É como se a gente estivesse montando um time, escolhendo cada peça por uma razão. Primeiro, a gente pega um número frio, que está sumido, como o 17. Opa, e ele ainda por cima é primo? Que ótimo! Depois, para reforçar, mais um primo, o 41. Aí buscamos um número para distribuir o jogo, como o 34. E para fechar, a gente mistura um quente, como o 22, com mais um número para balancear o jogo, tipo o 52. E pronto, tá aí a nossa aposta. 17, 22, 34, 41 e 52. Parece um jogo como qualquer outro, né? Mas ele foi pensado, foi construído. A grande pergunta agora é: será que ele passa no nosso controle de qualidade? Vamos conferir. E a resposta é um belo sim. Olha só, a soma total deu 166. Perfeito, bem no miolo daquela faixa ideal. A proporção de pares e ímpares, 2 pares e 3 ímpares, um clássico. E a de baixos e altos, 3 baixos, 2 altos, outro padrão super comum. As terminações, bem variadas. Ou seja, a aposta passou em todos os testes. É um jogo robusto, estatisticamente falando. Então, no final das contas, o que a gente conseguiu? Não um bilhete premiado garantido, mas algo muito valioso. Uma aposta inteligente, que se alinha com os padrões históricos da quina. Uma aposta que foge daquelas combinações que, francamente, quase nunca são sorteadas. E tudo isso deixa uma reflexão no ar, né? Na hora de fazer a fezinha, vale mais a pena contar só com a sorte pura e simples ou usar um pouco de estratégia para dar um empurrãozinho nela? Bom, essa escolha, como sempre, é de cada apostador. Valeu por acompanhar a gente nessa análise.